continuarmos nessa linha dos técnicos, expulso pela 5ª vez. Palavras de Abel Ferreira para o árbitro durante o clássico, isso consta da súmula, antes da expulsão. É tudo contra a gente, na dúvida sempre contra a gente. Depois da expulsão, vai, né, tal, palavrão pra lá e pra cá. Vocês são uma vergonha, tudo contra a gente. Abel Ferreira tem mais cartões do que qualquer jogador do Palmeiras. Cartões amarelos nesse caso, tá? São 30, Zé Rafael 24 e o Gustavo Gomes 21. A pergunta que eu faço a vocês, obviamente, para começarmos é: ele está exagerando? Então, desde sempre. Desde sempre. Eu acho que nesse aspecto, desde sempre. Eu não entendi ontem por que ele explodiu. No jogo de ontem eu não entendi por quê. Outras vezes eu entendi. Vamos entrar depois na discussão se explodir atrapalha ou não atrapalha o time. Porque muita gente diz que atrapalha e eu acho que se atrapalhar ainda não aconteceu, tá? Então, por enquanto, as explosões dele, no final das contas, geram mais perdas do treinador em jogos seguintes, que também é outra coisa discutível o impacto que isso vai ter numa equipe. O Atlético Paranaense classificou contra o Palmeiras sem ter o Filipão no banco. Então, é óbvio que não é para acontecer. O ideal é que o treinador fique no banco todos os jogos e que ele não exploda dessa maneira. Mas eu não acho que isso transborde de jeito negativo para o time. Mas eu acho que às vezes sim, Não, mas ele exagera. negativamente, assim, o jeito dele todo o tempo à beira, quase que todo o tempo à beira do campo, ou a ausência dele quando é expulso? Eu acho que a ausência dele pode fazer falta, só que nos principais jogos ele esteve lá, então no final das contas... E o jeito dele também não? Eu acho que não. Por algum motivo, eu tenho a impressão que esse sentimento de o clube contra tudo e todos, vou deixar bem claro, eu não concordo que o clube é contra tudo e todos, eu concordo que foi prejudicado algumas vezes em jogos grandes na temporada, tá? Mas eu não acho que isso é uma coisa pensada, preparada, articulada, e eu sou um jornalista e antes-torcedor que não acredita na honestidade de todos os resultados na história do futebol brasileiro. Eu acho que já houve, sim, interferência de arbitragem, porém eu não consigo ver essa interferência premeditada nessa temporada, nesse período do Abel. Então, eu acho que os jogadores devem ter um sentimento parecido porque eles acreditam muito no Abel. E quando o técnico explode com esse tom, esse nível de crítica, eu tenho a impressão que ele acaba absorvendo aquilo que os jogadores fariam em campo e acaba, de alguma maneira, evitando uma reação dessas dentro de campo. Do jogador ir lá falar para o árbitro aquilo que o treinador falou. Mesmo que eu não concorde com essa ideia de que o Palmeiras é deliberadamente prejudicado e que todos os clubes estão contra o Palmeiras e que tudo está contra o Palmeiras, que o Palmeiras ganha, não querem deixar o Palmeiras ganhar de novo. Eu acho, por exemplo, que as decisões da Libertadores, assim, por mais que tenha um lance ou outro duvidoso, no final das contas a eliminação tem muito mais a ver com expulsão desnecessária de um ou do outro jogador, do Murilo, do Danilo, e ali por diante. O Danilo não podendo jogar nenhuma das partidas da semifinal, e aí o próprio Abel concordou que as expulsões foram justas. Então eu não acho, mas eu sei que o Abel tem que ficar em campo, eu sei que é melhor que o Abel não exploda, acho que já melhorou, ele estava 52 jogos sem ser expulso antes desse jogo, então acho que ele vem melhorando isso, acho que ele sabe que precisa melhorar, mas eu não consigo enxergar as expulsões gerando um impacto negativo na equipe. Eu acho que ele até absorve uma certa indignação que a equipe tem com a arbitragem, mesmo que eu não concorde com essa indignação, e que ele acaba protegendo os jogadores. Pode ser uma visão um pouco ingênua, um pouco até pura minha em relação ao treinador, mas eu enxergo dessa maneira. Eu não acho ingênuo, não. Acho que pode ser. Ele pode falar para os jogadores, olha, deixem comigo, fiquem vocês de boa. Eu não acho, por exemplo, que o Danilo seja expulso porque o nervosismo do Abel passa para ele. Não acho que seja esse o caso. Agora, o ponto é, você exagerar. A gente já discute muito que no futebol brasileiro, assim, o hábito de reclamar à beira do campo é de praticamente todos. Né? Eu não consigo achar um árbitro que não fique enchendo o saco do Bandeira, do quarto árbitro, do árbitro em campo, boa parte do jogo. Isso já é insuportável, né? Agora, nesse nível, nunca você tem razão em ofender alguém, em levantar a voz para alguém, não é essa educação que acho que as pessoas deveriam ter.
Mas o ponto é que em jogos como o de ontem, fica parecendo que o Palmeiras estava sendo assaltado, né? Que estava sendo uma dessas arbitragens assim que você olha, dessas que o Birner acha que o jogo só pode estar comprado. Né? O Birner. Eu não acho nenhuma dessas, nesse ano nenhuma dessas. É porque o Birner falou que não acredita aqui em todos os resultados. Nem no outro antes. Ponto. O Birner não costuma falar de arbitragem. Não, quase nunca. Mas você não fala de arbitragem, sendo jornalista do Brasil. Você vê só as imagens da reclamação, você fala, deixa eu pegar os lances do que está acontecendo nesse jogo, porque deve estar sendo uma coisa de outro mundo. E não. Né? E não, cara. Então, quer dizer, você pede ele passa a questão, Léo? Ele passa. Eu acho assim, a gente está aqui tentando discutir qual é o prejuízo para o time, tá? E para mim a discussão ela tem que ser outra. Qual é o benefício desse tipo de reclamação, jogo após jogo, rodada após rodada, independentemente do que aconteça dentro de campo? Eu citei. Eu acho que... Não, então, mas eu discordo de você e vou te explicar por quê. Eu acho que, primeiro... Porque assim, defender os jogadores, ele defende sempre. Aliás, eu vi gente discutindo a gestão de grupo dele, não sei como alguém consegue discutir a gestão de grupo desse cara ao ver as entrevistas dos jogadores. A gente está cansado de elogiar o Abel em todos os aspectos aqui, na gestão de grupo, na questão tática, na preparação de jogo e tudo mais. Em relação à arbitragem, eu não consigo fazer defesa nenhuma e te explico por quê. Porque por mais que eu não veja o prejuízo que a gente está tentando discutir se existe ou não dentro de campo com os jogadores, e até acho que estou com o Léo e com o Birner, acho que isso, os lances do Danilo, do Murilo, não são lances que os caras estavam pilhados, nervoso e tal, são lances de erros específicos, não acho que tem a ver com o técnico, mas eu me pergunto, qual é o benefício desse tipo de reclamação que ele mesmo, Abel Ferreira, já disse no Roda Viva que tem vergonha quando ele assiste esses lances. Eu me pergunto isso pelo seguinte, na hora que um técnico reclama de arbitragem toda santa rodada, independentemente do que acontece dentro de campo, vira folclore. Quando chega a hora dele fazer uma reclamação que poderia ser levada a sério, poderia ser contundente, como foi, por exemplo, na eliminação da Copa do Brasil, como foi na eliminação da Libertadores, eu acho que de fato tem lances muito, pode não ter sido o principal, mas tem lances muito discutíveis, então ele teve, para citar esses dois momentos cruciais da temporada, dois momentos em que se ele não falasse de arbitragem todo santo jogo, acho que as pessoas ouviriam de uma outra maneira aquela reclamação dele. Na hora que ele reclama nas 38 rodadas do Brasileiro e nos momentos das eliminações das Copas, essas reclamações elas acabam passando batidas. É mais um choro do cara que chora em toda a rodada. Então eu não vejo benefício. Espanta o clube assistir isso e está tudo bem. Porque se o Abel está certo, então a gente pode transferir isso para os outros 19 treinadores. Então você imagina uma rodada com, se está tudo bem, assim, 20 treinadores com o mesmo tipo de atitude, é basicamente o que a gente tem, toda a rodada. E dentro de campo é pior do que fora, porque o cara não consegue inovar o árbitro, assim, o VAR mostra que o cara está impedido e ainda fica uma discussão com o árbitro em relação a um lance que ninguém viu, o VAR viu e eles ficam reclamando ainda. Então, isso, os clubes poderiam melhorar. Não existe nenhum interesse. Agora, caberia à CBF chegar a reunir treinadores e... Seguinte, esse tipo de situação nós não vamos aceitar mais. Essas rodinhas, isso aí, nós vamos fazer assim. Então é o seguinte, vocês vão perder jogador à beça por rodada na hora que tiver rodinha. Vocês estão sabendo, vocês estão por dentro, vocês vão perder jogador se acontecer isso aqui. Se o jogador ficar na frente da bola, chutar a bola no outro, se o jogador peitar árbitro, o árbitro ter que sair... Coisa mais vexatória que tem é um árbitro ter que sair correndo para não ser atropelado pelos jogadores. Porque se ele ficar parado, os caras passam por cima. Isso é um vexame, isso é uma vergonha para o futebol brasileiro. E erros, claro que os erros existem. Pô, você olhar para o Fluminense ontem e o Flamengo, pelo amor de Deus, eu vi cada lance aqui que é um negócio, um árbitro de Copa do Mundo não pode errar como o Klaus. E outras são polêmicas aí, dentro desse jogo. Mas é um negócio maluco, cara. Assim, então, ou a gente muda, ou o clube se conscientiza, porque assim, o Abel vai lá no Roda Viva, eu passo do limite. Bom, ontem você não sabia por que ele estava surtando. Deve ter sido o quê? Para um lateral mal cobrado, um lateral invertido. Cara, não dá. O Vitor Pereira entra nessa também, né? Já entrou várias vezes. Cara, não pode.
Pode, pô, o Carlo Ancelotti, cara, ganhou, tem de Liga dos Campeões, o Carlo Ancelotti. Eu pergunto, será que o comportamento dele ou deles, já que você passou até pelo Vitor Pereira também, seria o mesmo se eles estivessem hoje na Liga Portuguesa? Não seria. Turca? Não seria, porque o ser humano muitas vezes é engolido pelo habitat. É inserido. Isso é antropológico. Eu ia citar o Mourinho, porque o Mourinho ele está num ambiente diferente, né? E não só no futebol italiano, que é até mais parecido com o brasileiro do que outras ligas europeias. Mas o Mourinho sempre teve essa característica. O Mourinho é um cara que o Abel Ferreira cita, inclusive, como exemplo, como modelo, como referência. É até engraçado, porque assim, as entrevistas do Abel são sempre muito boas. E, aliás, acho uma pena que ele haja dessa maneira na beira do campo, porque ele põe o dedo em muitas feridas, né, em relação ao futebol brasileiro. Ele fala de muitas das mazelas que a gente tem aqui de maneira muito clara, de maneira até didática, e que a gente deveria saber até ou tentar absorver de alguma forma. Agora, ontem ele tem um trecho da entrevista dele que ele fala, e acho que isso explica o comportamento, explica a cabeça dele, né? Que eu nem acho legal, mas enfim, ele se diz assim, ele fala: eu sou um técnico que infelizmente eu não gosto de cumprimentar o meu adversário antes do jogo. Eu não gosto de cumprimentar o técnico do outro time. Mourinho. Não, o Abel Ferreira falou. O Abel Ferreira falou, eu não gosto dessa coisa, isso me tira esse desejo, essa gana, quer dizer, esse espírito com o qual ele entra em campo. Eu acho que isso explica, não justifica, acho que está errado, já falei aqui, acho que não deveria agir assim, porque ele não traz benefício nenhum, mas acho que esse tipo de postura que ele tem em relação à arbitragem é essa coisa, tem a ver com a competitividade, com a gana e tal. Agora, é aquela coisa, qual é o benefício? O que você está ganhando com isso? Ficando fora de alguns jogos. Ele aqui é uma figura tão importante fora dos jogos. E não tendo nenhuma moral para reclamar com o jogador. Moral para reclamar quando ele também tem motivo para reclamar. Discordo. Essa acho que ele tem? Discordo. Acho que tem. Tem? Acho que tem. Tomando mais que jogador? Acho que tem. Claro. Você poderia explicar? Porque as relações humanas não são construídas de maneira tão matemática assim. Eu duvido que algum jogador do Palmeiras olhe para ele e tenha coragem de... Professor, perdi a cabeça. Como o senhor perdeu ali fora? Duvido. Não? Duvido. Professor, mas é que ele fez. Ele cometeu um erro gravíssimo de arbitragem. O senhor reclamou lá do banco, tomou amarelo. Não, eu tomei aqui dentro do campo. E digo mais, eu acho que o próprio técnico entende isso, o jogador sabe, já pensou no que você disse, eu tenho absoluta certeza. E o jogador poderia pensar isso, mas ele olha o cara com tanto respeito, exatamente porque as relações não são tão matemáticas, que esse fato das expulsões dele acabam sendo um guardião muito mais do que um exemplo nessa hora. Mas tem um negócio chamado exemplo. Não, e pra mim o mais relevante é que ele perde moral para reclamar nos momentos em que, como eu disse, cabem as reclamações. Porque se você é um técnico que não fala de arbitragem toda a rodada, ele até disse que não vai mais falar, mas a gente conhece vários técnicos no Brasil que não falam falando. Aliás, a minha frase favorita, não falo de arbitragem, mas realmente eu não falo não, mas esse... Mas ele perde a moral para reclamar na hora que ele tem razão. Imagina eu sim, vou dar um exemplo lá, meu exemplo, eu chego lá para minha filha, fala, fazer 18 anos, está indo para as baladas, fala, Nina, não vai tomar, porque você vai ser terrível, você vai passar mal, você toma alguns cuidados. Cuidado. Aí o pai pede todo esse cuidado, mas é aquele pai que chega em casa louco. Você acha que tem alguma moral? É um filho com um indivíduo. Eu concordo com você. Agora eu concordo com você, é diferente. São relações completamente diferentes. Aí o pai chega doidão, tá sempre doidão, caído, falando pra pô, não faça isso não. E tanto que tá ali, é tudo contra a gente, Calçade. É isso. Agora contra a gente, Calçade. Maneira. Agora eu acho, é que eu vejo, eu não sei, eu gosto de ver futebol muito do ponto de vista também humano e das construções das pessoas. Eu acho que o futebol brasileiro você citou o Vitor Pereira, é um grande desafio para quem vem de uma sociedade completamente diferente. E essa construção do Abel Ferreira
Para mim, está 52 jogos sem ser expulso. Se for pensar o que aconteceu durante esses 52 jogos, é uma vitória perto do que Abel Ferreira era quando ele chegou ao futebol brasileiro. Eu acho que ele é um ser humano com uma construção que está acontecendo. Eu concordo contigo. Não estou dizendo que é certo ele ser expulso. O importante é a edição. Eu não acho que isso está interferindo no desempenho da equipe. Não, mas eu acho que as expulsões e cartões dele têm mais a ver com ele do que com o ambiente do futebol brasileiro. Tem um monte de coisa que a gente atribui ao ambiente. Pelo contrário, aqui a arbitragem, porque ela vive no meio disso tudo, ela é muito mais conivente com os técnicos fazerem escândalo na beira do gramado do que qualquer liga europeia. Então eu acho que isso tem muito a ver com a personalidade dele, e tenho dúvida mesmo, se ele for para a Europa, se ele não vai agir como o José Mourinho age, porque o Mourinho é o tempo todo. Sim. O Mourinho foi expulso, né? No jogo agora no último jogo ele foi expulso porque... Imagina, você está falando... Bom, tudo bem, já trabalhou em outros locais e tal, tudo bem. Eu acho que na Bundesliga, por exemplo, o Abel não seria como é aqui. Não, mas ia diminuir isso de algum jeito. Eu estou pegando o exemplo do Mourinho porque o Mourinho era assim em todos os lugares. O Mourinho era assim na Espanha, Liga Suíça, então o Mourinho é o Mourinho mesmo. Mas é porque talvez, por quê? Porque talvez ele fosse expulso todo jogo lá. Na Bundesliga. É isso. Talvez ele fosse expulso todo jogo. Porque isso. Tudo no entorno dele é diferente. Não é só porque ele vai ser expulso ou não vai ser expulso. A expulsão é um detalhe. O diferente do entorno, nesse caso, ele é até benéfico para o Abel. Porque a diferença do Brasil em relação à Europa é que os árbitros estão acostumados com isso. Isso faz parte da... É o que o Calçade falou. Essa tolerância zero em relação a chilique e reclamação de jogadores, de técnicos... Eu vou dar um exemplo. Ela não existe aqui. Eu vou dar um exemplo. Ela não existe aqui. Ela na Europa... O exemplo é importante. Eu vou dar um exemplo de como as coisas são diferentes. Fernandinho. Mas dentro de campo. Fernandinho jogando lá na Premier League. Fernandinho jogando no futebol brasileiro. Cara, são pessoas, cara. E aí tá falando do cara experiente, rodado. Aqui ele reclama, aqui ele chega junto mais do que deve, aqui ele bate. Aqui... O Fernandinho, quando jogava na Inglaterra, ele tinha uma postura diferente. Vou dar outro exemplo. Rafinha, no final, você não ouviu o Rafinha abrir a boca jogando na Alemanha. Rafinha aqui é outro jogador. Agora entendi. A gente está falando da mesma... São os contextos, não são as pessoas. É que assim, ele agindo como ele age na Europa, ele provavelmente seria bem mais punido. Não agiria. Você acha que ele não agiria? Não agiria. O contexto faz com que a pessoa age de maneira diferente. Eu acho que não agiria também. Eu acho que não agiria. Você está envolvido em emoções, tensão, pressão, torcida, quer ganhar. Para mim, essa entrevista dele ontem falando dessa coisa de não cumprimentar, que eu achei interessante, assim, discordando, eu acho interessante. Também discordo, tá? Eu acho que ele abre ali, né, o coração, mostrando como ele é. É muito da personalidade. É bobagem. Hoje eu perdi o jogo porque cumprimentei meu adversário. Pô, não vou cumprimentar. Mas não pensa isso, não é isso. Mas se não pensa, vai lá e cumprimenta o cara. É porque ele acha que ele precisa ter um nível X de competência. É isso. Mas se pra ele funciona, tudo bem. Se acabar o jogo ele cumprimentar e não tiver raiva, tudo bem. Tudo bem. Isso muito lúdico. É um instinto muito primitivo, mas tudo bem. Você é professor Calçade. É primitivo, fazer o quê? Aí eu sou obrigado a concordar, porque ele está totalmente dentro da sociedade primitiva que nós temos aqui hoje, né? Eu tenho aderência ao professor Calçade, quase sempre. Seguindo com o Abel, só que agora mudando de tema, né? Abel falou sobre o Danilo, né? Ontem, depois de mais uma expulsão, para muitos palmeirenses, inclusive, uma expulsão infantil, digamos assim, do Danilo, né? Que nasce de um erro e tudo. Explodiu. O Danilo não é o mesmo desde que foi convocado para a seleção brasileira. Vamos ver o que tem a dizer sobre isso, ou o que disse já Abel Ferreira. Falar do Danilo, acho que lhe fez muito mal ter ido à seleção. Eu lembro-me na altura de ter uma conversa internamente com o clube e expressei qual era a minha opinião em relação à ida dele, mas não sou eu que mando. E agora, é verdade, está a passar uma fase menos boa, mas também já teve em grande fase, já nos ajudou muito, e isto faz parte, isto é como na bolsa. Ele saiu muito chateado porque ele sabe que cometeu um erro, não é? Primeiro porque tinha perdido a bola antes, e segundo porque a tentar cortar a bola pisou e muito bem foi expulso. Mas isto faz parte da nossa vida e do crescimento de um jogador, saber lidar com os momentos altos e baixos. Agora, nestes momentos
de baixo, de down, aí é que o treinador faz a diferença, é que o pode ajudar. E eles, da minha parte, sabem que têm todo o meu apoio, todo o meu carinho, toda a minha ajuda. Vou-lhes dizer aquilo que eles gostam de ouvir e aquilo que eles também não gostam de ouvir. Portanto, faz parte. Ele cometeu um erro hoje. Acima de tudo, isto vai seguramente fazê-lo melhor no futuro, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. É que assim, fica até. Tem o português de Portugal aí nessa história, na primeira frase. Ele fala, solta, né? lhe fez muito mal ter ido à seleção. Ele fez mal de ter ido à seleção, Isso, até porque exato, ele ia falar ele não ia dizer, não, para a seleção pra eu não deixar vou. claro. A seleção fez mal. Então acho que assim, a seleção lhe causou um mal, foi isso que ele disse. É que assim, eu só queria que ele fosse mais claro em que sentido, porque muitas vezes há o caso do deslumbramento. Agora sou jogador de seleção, me acho melhor do que eu sou. Perda de foco. Há uma preocupação em, se eu estou no radar da seleção, eu posso ir para a Copa do Mundo, não posso Vou tentar fazer uma coisinha a mais até do que meu técnico está pedindo aqui, porque em abril, né, se não me engano. Mas vocês se lembram, logo depois que ele voltou da seleção, inclusive, parecia ter tido o efeito contrário. Sim, que ele fez 3, gols 4 importantes jogos, contra São Paulo, contra gol. Corinthians. Acontece com muito jogador. Quando você com o Everton Ribeiro, muito mais experiente Gol que do ele, empate para com dar o um Atlético exemplo. lá na Libertadores. Pois é. É que Já recuperou um bom futebol. Eu esperava ouvir isso, nunca esperei ouvir isso de um treinador de futebol. A seleção fez mal pro jogador. Essa é a primeira vez que eu ouço, pelo menos eu escuto. Mas acontece, Isso, né? gente, quem fala geralmente somos nós aqui. Sim. Né? Porque é o seguinte, o que faz mal um jogador? É se achar maior talvez do que ele realmente seja. Eu vou por aí. A seleção é o que? O cara está deslumbrado e tal. Só que esse deslumbramento e essa queda pode ser gerada por várias coisas, não precisa ser só. Não é assim, só a seleção. Não, cara, uma renovação de contrato. Sim. Você começa a ficar conhecido em todos os lugares e aparicado, várias coisas. Uma queda física que você... Você fala assim, eu sou realmente muito bom mesmo. A investida de um clube de fora, você fica, poxa, estão te observando aí e tal. Você fica todo... O cara estufado. Tal. A conquista de um título. A conquista de um título. Tudo isso pode gerar. É que a seleção é muito usada para quedas de rendimento de jogadores como a inspiração para o caos, que é a queda. O cara foi para a seleção, voltou outro. A gente sempre ouve isso. Mas eu acho que tem uma série de fatores que podem alterar. E um jogador jovem, a gente sabe porque é assim dentro de campo, e às vezes o cara vai tem uma queda. Correu com todos os jovens do Palmeiras. 100%. Nesse E não só do elenco Palmeiras, mesmo. né? Mas estou dizendo, porque os jovens do Palmeiras foram muito discutidos nesse sentido, né? Só O a Gabriel seleção Menino, lembra? que foi pra seleção. O Gabriel Menino foi depois da seleção. Foi depois da seleção teve a ver, que o Abel caiu. não falou sobre isso? É interessante o que o Léo fala, o que o Calçado está falando também em relação a... Beleza, mas onde está exatamente esse prejuízo? Foi, de repente, uma decepção por não ter retornado, porque até lembrando o que você disse, ele volta da seleção e faz vários gols em vários jogos. Nem acho que os gols necessariamente signifiquem atuações brilhantes e tal. Ele, de fato, não voltou depois a jogar aquele futebol que ele jogava quando foi convocado. Não é, né, terrível, é ainda o titular do Palmeiras, sem sombra de dúvida, mas que houve uma queda... Ela existe. Isso não se discute, se foi ou não pela seleção. Foi claro que o técnico que está trabalhando com ele, acho que tem muito mais capacidade de avaliar se foi essa a causa ou não do que nós nessa mesa. Mas acho que assim, o que se discute ou o que se discutiu muito é se o técnico deveria falar isso. Só que aí, agora eu vou fazer a defesa do Abel. Aí, assim, querer discutir justamente a gestão que esse cara tem feito desses jogadores, conhecendo como os jogadores o tratam, como os jogadores respeitam e acatam tudo que ele pede, que ele orienta, não sei o quê. Eu acho que aí você tem que dar crédito para a maneira de gerir do cara. E inclusive, né, eu lembro de muitas críticas que ele recebeu, não pela liberação do Veron, porque do Veron, embora tenha gente que insiste em dizer que ele que quis mandar o Veron embora, nesse caso não foi. Ele teve participação inclusive nas saídas. Fez falta. Inclusive fez muita falta. E o Abel estava usando o Veron como titular depois do problema da balada, ele fez gol. Então, essa não vai para a conta do Abel. As saídas que podem ir para a conta do Abel são as saídas do Patrick de Paula e do Renan. Sim.
que convenhamos... se mostraram acertadas para o Palmeiras. Pelo menos se a gente... Para o Palmeiras e infelizmente, né? Acho que para ambos também, até aqui, no que acontece... Mas eu tô contigo, eu acho que ele conhece tão bem... Mas tão bem o elenco do Palmeiras que ele sabe aonde mexer. É isso. E talvez até assim, de maneira proposital, ele tenha falado porque ele sabe aonde ele quer chegar em relação ao Danilo. Ele não a melhora faz, cara, do Danilo. coisa sem pensar. A impressão que a gente tem até aqui é que os passos que ele dá, inclusive nas suas entrevistas, são pensados. O único momento em que ele não pensa muito antes de falar, que ele não mede os passos ou que não tem uma estratégia por trás, é justamente quando ele fala de arbitragem na beira do campo. Ao futebol brasileiro. Eu acho que a ida da seleção faz mal para muitos jogadores, porque eles passam a conviver com ídolos que eles assistem na televisão, jogadores enormes, né? E ele pode achar que já está naquele nível e não está. Também acho que teve uma coisa que não precisa... eu elogio por ter dito, mas o jogador pode receber mal. E aí a questão é do jogador, não é o fato dele ter ido à seleção ou de quem disse. Quando a presidente do Palmeiras diz que o Danilo não será vendido, eu não sei se o jogador fica feliz com isso. Tenho dúvidas, porque todo jogador... não do Palmeiras, quase todo jogador, com raríssimas exceções, do futebol brasileiro quer atuar na Europa. Vamos pegar o Gustavo Scarpa. Vai atuar num clube mítico, que tem título europeu, que, por exemplo, Arsenal, Tottenham e City não tem. Mas o máximo que o Forest pode almejar, pelo que eu está olhando, é permanecer na primeira divisão. E se conseguir, isso já é uma grande coisa. Ele vai sair de um clube onde ele pode ser campeão da Libertadores, onde ele pode disputar o Mundial, onde ele é ídolo, onde ele é decisivo, onde ele é titular, para disputar uma posição num clube que, no máximo, vai tentar se permanecer na Premier League, que tem sofrido viradas, inclusive, ridículas, que todos os torcedores do Forest estão indignados. Bravo, Paulo Andrade. Eu não estou bravo, não, porque eu já esperava coisa parecida. Então, de qualquer forma... Vamos reagir. Eu gosto do Forest, né? Não sou torcedor. Torcedor é demais. Torcedor eu só torço para um time. Então, o Brasil. Você que está dizendo. Então, resumindo, é normal que o jogador queira ir. Brasileiro do Birne. Quando o Danilo ouve que ele não vai, eu não sei se ele fica feliz com isso. Mas aí, mas é problema do Danilo, não é do Palmeiras. Não, e mais do que problema do Danilo. Aí o problema, se existe esse problema, eu nem acho que esse é o problema, foi um problema. Estou só especulando, não sei se Não, eu sei, entendi. Mas o que eu quero te dizer é assim, aí... você falar que não vai vender não é problema nenhum, porque o jogador, em última instância, ele vai se incomodar com você não vender. Ele vai se incomodar com o fato. Talvez seja até bom você dizer e deixar claro que não é pessoal e dizer, não, nenhum jogador será vendido até o fim da temporada e depois a gente conversa. E a gente tem no próprio Palmeiras um exemplo de um cara que deixou claro que queria sair, não saiu, e foi exemplar na sua permanência, isso antes da saída e depois da volta, que foi o Dudu. A gente lembra do Dudu. Mas essa eu posso contar a história de bastidores que... Era uma passagem absurda, era uma proposta absurda. O Palmeiras disse não, porque entendia que sem o Dudu, o título brasileiro, na época, corria sério risco. Ele não foi. Vou contar a história, então, dessa E jogou muito bem. Isso daí, que foi me contado por uma pessoa de dentro. O Cuca queria mandar o Dudu embora. O Cuca não queria o Dudu na equipe. E o Alexandre Matos, então gerente de futebol, vê a situação e chama o Cuca e fala, olha, a gente precisa desse jogador, ele tem que continuar aqui, ele é essencial, fala pro Dudu que ele é essencial, e acho que o Dudu faz um gol, alguma coisa assim, e o Alexandre Matos fala pro Cuca, dá a faixa de capitão para ele. E reverte o jogo numa situação de insatisfação do jogador com o treinador, não era com o clube, era com o técnico e com o que acontecia ali, para transformá-lo na referência da equipe, e aí o Dudu vira o que vira no Palmeiras. Ou seja, foi uma administração da época do Alexandre Matos, passa muito por isso. Mas, mas continua sendo uma prova de que o jogador que quer sair, mas que tem um contrato assinado, você tem todo o direito de dizer para esse jogador, cara, desculpa, a gente pode negociar, a gente pode conversar. Ao final do ano, ainda que seu contrato não vença no final do ano, a gente conversa e te libera se assim você desejar. Mas agora não dá. E os caras têm que entender. Eu acho que isso também é uma coisa com a qual a gente não está muito acostumado aqui. O jogador de futebol por aqui ele é muito mimado. E eu já ouvi isso de muito jogador de futebol por aqui. Aliás, o Zé Elias fala abertamente, né, nessa mesma mesa no F90 que é assim que as coisas funcionam. Que o jogador de futebol é mimado. E acho que a gente precisa mudar também essa... Você tem um contrato assinado, conseguiu negociar
para sair, que seja bom para você, seja bom para o clube, beleza. Se você não conseguir, você tem que cumprir o seu contrato, assim como o clube tem que cumprir o contrato, mesmo com aquele jogador que ele não deseja mais ter no elenco, né? Senhores, mudando o tema agora, falando também de jovens da seleção brasileira, né, especificamente de um jovem que sofreu uma terrível ofensa racista de um programa considerado dos